salve, meus queridos irmãos. Vamos começar outro capítulo. Gostaria de convidar vocês para aquela oração. Deus Todo-Poderoso, ilumina os nossos caminhos, as nossas mentes. Traz o seu Espírito Santo, Pai, dentro dos nossos corações, para que podemos entender a sua palavra. Te pedimos, Jeová, a força e a graça. Em nome de Jesus. Amém. Começamos agora o capítulo 6, um capítulo super interessante, que fala nada mais, nada menos do pecado. Ou seja, capítulo 6, a origem do pecado. Uma primeira pergunta: onde e quando começou o pecado? Abra sua Bíblia, por favor. Não feche mais ela, porque vamos necessitar de mais. Você vai encontrar em Apocalipse 12, do versículo 7 ao 10, quando começou o pecado. Talvez você já até sabe todas essas informações e tudo, mas eu, por exemplo, me surpreendi com esse estudo, devido que realmente algumas coisas a gente pensa que sabe, mas começa a ler a Bíblia e encontra outras coisas. Então houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e seus anjos batalhavam. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o Diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com eles. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Então, essa é a pergunta, né? Onde e quando começou o pecado? Pois no céu, né? O maior problema nosso é que a gente subestima os demônios, os satanás e tudo, né? Pensando que eles são seres desconhecidos, que eles são muito mais além. Mas você tem que lembrar que eles vieram do céu. Ou seja, eles sabem tudo. Temos que ter muito cuidado com eles. Continuamos. Pergunta 2. Em quem começou o pecado? Essa pergunta você vai encontrar, né? Você provavelmente deve pensar: o pecado começou em tal lugar, será mesmo? Na verdade, a Bíblia vai te falar em quem começou o pecado, né? Em que pessoa exatamente. Porque muitas vezes a gente pensa, não, começou ali e tal. Mas o que a Bíblia diz exatamente? Em quem começou o pecado? Pois vamos para Ezequiel. Deixa a sua Bíblia aberta, não esquece que a gente vai usar muito ela, tá bom? Então, Ezequiel 28, os versículos do 14 ao 17. Pronto aí? Então vamos lá. Em quem começou o pecado? Eu te coloquei como querubim da guarda, estiveste sobre o monte santo de Deus, andastes no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras os teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que em ti se achou iniquidade. Pecado. Pela abundância do teu comércio, o teu coração se encheu de violência, e pecaste. Pecado. Pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, ó querubim da guarda, te expulsei do meio das pedras afogueadas. E terminamos com o 17, que diz assim: e levou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria, por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então, a pergunta é:
Em quem começou o pecado? Pois em um querubim, chamado Lúcifer. 3. Que sinal de desobediência deu Deus a Adão e Eva? Desculpa, eu acho que eu falei desobediência, obediência. Que sinal de obediência deu Deus a Adão e Eva? Essa você já sabe, né? Mas vamos confirmar porque às vezes passa os detalhes e o cristão precisa dos detalhes porque por causa de uma vírgula pode virar um ponto. Então vamos lá? Gênesis 2. Abre sua Bíblia bem no início, do 15, versículo 15 ao 17. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então o que acontece? O homem pode comer de todas as frutas, de todas as árvores, incluso a árvore da vida, mas decide comer da árvore do conhecimento. Então aí o que diz? De toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa você não pode comer. A árvore do bem e do mal. Aquela que a gente come todo dia. Vamos lá então. Pergunta 4. Como sucedeu o primeiro pecado? Essa também tá fácil, né? Porque aqui mesmo, né? Não fecha sua Bíblia, aí mesmo em Gênesis. Porém, no capítulo 3, do 1 ao 6, diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Nesse caso, até então a serpente não se, rastejava, não. A serpente andava talvez como um ser humano mesmo, como não sei, um macaco, um cachorro. Era um animal muito inteligente. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ou seja, ela colocou aqui o tocareis, foi por parte dela, né? Ela já estava meio assim e tal, e já, não, a gente não pode nem tocar no fruto. E disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. É interessante, né? O ser humano sempre quer ser como Deus. Inclusive, ele tem o poder de dar vida e o poder de tirar a vida. Todos os dias a gente vê isso. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, não basta somente comer, né? E deu ao seu marido, e ele também comeu. Então tá aí, como sucedeu o primeiro pecado? Através da serpente, da mulher e do homem, por essa ordem. Mas a gente fala tanto de pecado, mas no final das contas, o que é pecado? Vamos para a quarta pergunta. Desculpa, 5, né? Já estamos na 5, tá acabando. 1 João, capítulo 3, o versículo 4, vocês vão encontrar a resposta. 1 João, capítulo 3, no versículo 4. Para a pergunta 4, 5,
o que é pecado, todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. Então, uma rebeldia é mais ou menos o que a gente fez, né? A gente tinha uma lei que era de não comer uma fruta de um determinado árvore. Simplesmente uma. Então, o que a gente fez? Comemos essa fruta. Foi uma desobediência da lei. No nosso caso, meio judeu falando incluso, a gente poderia dizer uma infração da lei, né? Imagina os 10 mandamentos, pois não matarás. Você matou, pois você infringiu a lei, ok? Isso é pecado. Você tem um mandato de Deus e quando você infringe esse mandato, você pecou. Isso é pecado, ok? Então vamos lá. Pergunta 6. O pecador é de quem? Interessante essa, hein? Todos nós somos de Deus, de Deus, de Deus. Sim, sim. Porém, se você não tem pecado. Porque o que tem pecado, a pergunta 6 responde em 1 João, capítulo 3, versículo 4. 1 João 3, 4. Diz assim: todo aquele que vive habitualmente no pecado, também vive na rebeldia, pois o pecado é rebeldia. Essa foi a resposta da outra, né? Então aqui, ainda em 1 João, você vai encontrar no versículo 3, 4, a resposta da outra. E para essa, na verdade, a gente aí mesmo, em 1 João, porém o versículo é o 8, desculpa. Não é o 4, é o 8, ok? Mas a resposta continua a mesma para a pergunta. Pergunta 6, o pecador é de quem? Resposta, quem comete pecado é do diabo. Continuando. Porque o diabo peca desde o princípio. Opa, o primeiro pecado, né? Respondendo a primeira perguntinha lá que a gente fez no início. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Entendeu como é o esquema? Nós pecamos, nascemos em pecado. Já, até aí tudo bem. Você cresce, você sabe que o pecado continua, mas você já não se entrega a ele. O mundo está em pecado. O mundo está repleto de pecado. Porém, você já não se entrega a ele. O que você faz? Você assume Deus na sua vida e nesse exato momento você já não é mais do diabo. Você é de Cristo Jesus porque tem ele no seu coração. Então, Cristo com o seu sangue comprou você, mas você só vai ser dele quando você aceitar. E você só vai aceitar quando você não pecar. E quando você pecar, Deus não está com você. É essa visão que a gente tem do pecado, a gente poder entender como é muito forte esse momento que se quebra entre nós e Deus, que você está aqui agora e Deus está aqui, é que o próprio filho dele estava na cruz e ele diz: Abba, por que me abandonaste? Deus, nesse momento, não pode estar com ele porque ele se tornou pecado. Então, se você está em pecado, não se iluda, não pensa que você está com Deus porque é mentira. Deus não está onde está o pecado. Eu sei que é um pouco forte, que é um pouco difícil de entender, mas conforme você vai lendo a Bíblia, conforme você vai estudando, você fala, tá, compreendi. Entendeu? Então foi um dos momentos mais difíceis que o próprio Jesus Cristo não sabia que ia passar, era que ele ia ficar longe do Pai, porque o pecado, nesse exato momento, estaria com ele, a maldição. Quem estava numa cruz era amaldiçoado. Então presta bem atenção, quando você tem pecado, as suas orações provavelmente não são escutadas por Deus, porque o pecado está em você,
E Deus não está onde está o pecado. Lógico, se você chega se arrependendo, se você chega outra vez se humilhando, Deus sempre está aí. Mas o nosso problema é que a gente se engana dizendo que Deus está, muitas vezes, onde está o pecado com nós. E isso sim é mentira. Ok? E agora vamos terminar com, no final das contas, qual o resultado final do pecado? Vamos para Romanos 6, versículo 23. Romanos 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Interessante, né? Porque pergunta, qual é o resultado do pecado? Pois a morte. Mas quando você morre, ainda em vida, passando pelas águas, aí é outra história. Aí tem outros 500, que a gente vai falar, capítulo 7, salvação. Queridos irmãos, uma vez mais, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Qualquer coisa que vocês tenham de críticas, sugestões, escreve aí embaixo. Um joinha para nós. Cuidem-se.